no ar mais um programa Interação Gospel. Eu sou Priscila Cedro e mais uma vez Deus vai falar conosco, Deus vai nos usar para ministrar verdades do seu coração às nossas vidas. Amém? É sempre um privilégio estar aqui com vocês e hoje nós estamos abrindo o mês de agosto. No dia em que esse programa for ao ar, o Dia dos Pais já vai ter passado, mas nós estamos abrindo o mês de agosto e nós vamos tratar muito sobre a temática paternidade. Será várias nuances que nós vamos ministrar aqui e eu creio que Deus vai falar conosco. Nós estamos aqui, eu vou apresentar depois o irmão Bruno, que tão amorosamente atendeu o nosso convite, e a cantora Waidne. Fica ligadinho aí onde você está, comece a chamar os parentes, comece a compartilhar, aproveita, se inscreva no canal, Deus tem algo precioso a ministrar. Eu estava conversando aqui nos bastidores com o irmão Bruno, antes de nós entrarmos no ar, que eu acredito, analisando bem a orfandade, possa ser uma das maiores causas das mazelas sociais que nós enfrentamos. Mas eu creio que há cura na paternidade de Deus, e ela vai estar totalmente disponível a você. Ela já está totalmente disponível a você. Mas vamos abrir esse programa como a gente sempre abre. Aleluia! Enchendo essa atmosfera de adoração. Então aumenta o som aí aonde você está, seja na sua casa, na sua sala de estar ou no seu quarto. Vamos fazer um barulho santo, amém? Aumenta o som aí onde você está. Encha a atmosfera aí da sua casa, da sua comunidade. Aí talvez numa aldeia, nesse campo missionário. Encha a atmosfera aí onde você está de adoração e adore a Deus com a cantora Waidne. Aleluia! Deus mudou minha vida, me deu direção, uma nova saída pro meu coração. Eu estava perdido, mas Ele me achou. Fez nascer esperança no meu coração, fez brotar alegria e salvação. Eu fui alcançado pelo seu amor. Olha só, disseram pra mim que tudo tinha acabado, que todos meus sonhos foram sepultados. Mas o dono da vida me disse assim: a esperança não acabou, uma nova vida, meu filho, eu te dou. Apago o passado e mudo sua história, um novo começo pra sua trajetória. A esperança não acabou, uma nova vida, meu filho, eu te dou. Apago o passado e mudo sua história, um novo começo pra sua trajetória. Fiz nascer esperança no meu coração, fiz brotar alegria e salvação. Eu fui alcançado pelo seu amor. Disseram pra mim que tudo tinha acabado, que todos meus sonhos foram sepultados. Mas o dono da vida me disse assim: olha só, a esperança não
esperança para nós, a esperança para você, a esperança para nós, a esperança para você, a esperança para nós, a esperança para você, a esperança, uma nova vida, meu filho, eu te dou. Apago o passado e mudo sua história, um novo começo pra sua trajetória. A esperança não acabou, uma nova vida, meu filho, eu te dou. Apago o passado e mudo sua história, um novo começo pra sua trajetória. Aleluia! Eita glória! Que maravilha! Daqui a pouquinho, esse é um trabalho da cantora Widney. Daqui a pouquinho ela vai contar a história dela, o testemunho dela. E você também pode segui-la nas redes sociais. Daqui a pouquinho você vai saber como. Esse é só um dos trabalhos da Widney. Daqui a pouquinho você vai conhecer o próximo trabalho e a história que está inserida nele, porque cada propósito tem uma história, cada chamado tem uma história. E você vai ver o que Deus tem feito na vida da Widney e através da vida da Widney. Aleluia! Você não pode deixar de compartilhar as canções dessa adoradora de adoração genuína, Widney. Precisa um nome difícil. W-A-Y-D-E-N de navio E. Widney. Eu me lembro quando eu cheguei nesse nosso ministério, a DNV, eu custei aprender o nome da Widney. Agora é fácil, que é amiga chegada, mas depois, né, fica mais difícil. Mas vamos começar então. O tema de hoje vocês vão amar, porque você vai se lembrar muito dos seus pais. Você vai se lembrar de algumas coisas que marcaram a nossa educação, porque o tema é a educação que tivemos e a educação que queremos ter para os nossos filhos. Vou repetir. A educação que tivemos e a educação que queremos ter para os nossos filhos. Gostou? Profundo. E eu não posso deixar de abrir com a palavra de Deus antes de começar qualquer assunto, e diz assim, Romanos 8, do versículo 15 ao 17, diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Aqui do meu lado esquerdo está o irmão Bruno Anerte. Falei certo? Falou certo, sim. Só que eu falei com ele, eu vou lembrar de nerd. Que ele tem cara de inteligente. Falei, eu vou lembrar de nerd, não vou esquecer. Aqui está o nosso irmão Bruno Anerte. E deixa eu só dizer quem é que está ao nosso lado. Ele é mentor de pais, carreira e negócios, psicanalista e coach, autor do educaçãodefilhos.com e membro da Primeira Igreja Batista de Jardim Camburi. Seja muito bem-vindo, Bruno. Esqueci de falar que principalmente pai da Maressa, de 13 anos, e da Luísa, de 9 anos. Casado com? Com Andressa. Há quantos anos? Há 17 anos já. Aleluia! Eita glória! A nossa família, né, faz parte de tudo que somos, né, Bruno?
É verdade, e achei interessantíssimo, a gente não combinou, acho que essas coisas assim de improviso é muito lindo, sabe? Quando ela citou esse texto da Bíblia, eu achei interessante porque, trabalhando com pais já há muitos anos, a gente percebe, Priscila, que muitas pessoas, às vezes, até na igreja, não conseguem enxergar Deus como pai. E às vezes, né, a palavra de Deus, ela é verdade, ela liberta, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Aleluia. E essa é uma grande verdade que às vezes falta entrar no coração de muitas pessoas. Será que eu me sinto verdadeiramente filho de Deus? Ou será que eu estou na igreja, às vezes, porque eu me sinto uma pessoa que estou sempre devendo Deus, porque Deus é meu Senhor e eu sou o servo dele, então se eu faltar à igreja, ele vai ficar bravo comigo, porque eu vejo ele somente como Senhor e não vejo ele como a figura mais, talvez, excelente que alguém poderia ter sobre Deus, que é como pai. Então, queria começar fazendo essa abertura. Exatamente. E como eu falei no início desse programa, o que você está esperando? Compartilha para o maior número de pessoas que você puder, porque esse é um assunto muito importante no cenário social. E talvez discussões que nós teremos aqui, as palavras que vamos proferir aqui, vai trazer um norte para você e talvez você vai entender muitas coisas que você não entendia na sua vida e você vai passar a entender agora. Entenda, eu sei que em um programa nós não vamos conseguir tratar ninguém, mas nós vamos trazer luz para as questões e eu acredito que podemos servir de gatilho. Nós podemos ser instrumento usado por Deus para te despertar, a você quanto liderança, a você como pai, a você como filho, e por que não dizer a vasculhar mais? Às vezes uma frase aqui vai te trazer um despertamento em algo que você nunca pensou antes, e vai te fazer vasculhar, buscar ir mais fundo, num processo de imersão, e talvez procurar ajuda com alguém literalmente capacitado na área, e nós vamos falar aqui de várias ferramentas depois, inclusive o próprio site educaçãodefilhos.com, né? O Educando, sim. Educação de Filhos. Educaçãodefilhos.com. Né? Depois eu vou falar aí, tem muitos presentes lá, que com certeza vocês vão adorar. Vamos lá, Bruno. A educação que tivemos e a educação que queremos ter para os nossos filhos. Eu falo que a educação do passado, ela teve pontos bons e pontos ruins. Né? É os ruins que a gente quer ressignificar, a gente quer deletar, né? Formatar e fazer diferente. Mas eu sou mãe também de 2 crianças, a Isabelle, de 10 anos, e o Benjamin, de 4 anos. E há coisas que eu condenava na minha mãe e no meu pai. Mas quando eu percebo, eu estou reproduzindo a mesma coisa. A mesma coisa. Quer ver, por exemplo? Gente, não fique escandalizado comigo, não. Amém? Glória a Deus. Mas eu preciso, né? Que eu sei que você vai se identificar comigo. Ensinando matemática a Isabelle. Ela fala assim, mãe, eu te amo. Hoje, com 10 anos, ela fala, mas eu não quero que você me ensine. Isabelle, oh meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Isabelle, 3 vezes 3. Mãe, eu não sei. Gente, eu fiz isso. Eu pegava a apostila, sentava na cabeça dela. 9, é óbvio. Eu estou rindo, mas eu sei que é péssimo. Enfim, Léo falou, Priscila, você vai traumatizar essa menina, vai criar um bloqueio. Aí eu falava com Léo, na minha época tinha tudo isso, não criou bloqueio nenhum, deu tudo certo, eu estou super bem psicologicamente. Resultado, Isabelle realmente, para a glória do Senhor, é uma aluna de ponta, mas o que eu percebo? Isabelle rói unha. Isso não é normal, isso demonstra uma ansiedade. Fui na reunião de pais. O que a professora falou comigo? Isabelle é uma aluna excelente. É a primeira, é uma menina que desponta, mas ela tem um problema. Ela não aceita errar. Quem puxou? Ela não aceita errar.
ela tem uma dificuldade muito grande em lidar com os fracassos. Ela se cobra muito, a tal ponto que ela fica ansiosa. Gente, assim, eu não fiz rodeio. Falei com a professora, olha, a culpa disso é toda minha, porque eu cobro muito Isabelle. E mamãe falava bem assim, você não lava um copo. Você tem por obrigação tirar mais do que 8. Resumindo, o que eu repito para a Isabelle, a mesma frase. Falei, você não faz nada, você não trabalha, você não paga conta, você tem por obrigação. Então, às vezes, coisas que eu vivi com a minha mãe, que às vezes eu não aprovava, e não aprovo, mas já passou, mas ela acertou. Mãe, te amo, não estou te culpando de nada, eu sobrevivi. Mas o que eu percebo? Que a gente repete. E aí, Bruno, o que você tem a dizer dessa educação do passado? Quais foram os pontos fortes? Eu posso até te dizer quais são os pontos fortes e os pontos negativos, mas a gente vai ter muito para conversar. Dá um panorama seu sobre isso. Priscila, você comentando aí, abriram-se várias janelas, né? Para comentar. Aleluia! Então vamos em todas essas janelas. Eu vou começar com uma janela que você falou da questão da cobrança. Quem está nos assistindo, eu sou uma pessoa que não sou tão velho assim, né? Nem eu, gente. Só parece, mas não sou. 40 e poucos anos. E eu também estou nozenta. Então, assim, eu vou generalizar, mas é claro que há exceções. Mas uma boa parte dos nossos pais, dessa nossa época, da nossa infância, quem tem a idade até os 30 anos para frente, com certeza passaram a maioria por pais muito autoritários. Né? Eu sei várias frases, gente, eu poderia falar aqui meia hora, mas algumas do tipo, respeito é bom e conserva os dentes, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu vou virar sua boca para trás. Chinelo que virava bumerangue, né? Acertava, chegava a dar volta, assim, as havaianas, né? Então, era uma educação que um dos pontos positivos dessa educação é que os filhos, eles eram muito obedientes no sentido, assim, de temer os pais. Né? Eles obedeciam talvez não por prazer, sabe? Mas assim, mamãe está falando, se eu não fizer tal coisa, eu vou apanhar. Se eu não fizer tal coisa, eu vou ficar de castigo. E às vezes, o que acontece? Quando a gente se torna adulto, a gente começa a perceber no cenário, agora eu sou pai, vou fazer duas vertentes. Né? A primeira vertente, meus pais fizeram assim comigo e eu vou fazer a mesma coisa porque deu certo na cabeça, né? E tem outros filhos, às vezes, que crescem e falam assim, nossa, eu apanhei tanto do meu pai, eu fui tão assim massacrado pela minha mãe que eu vou fazer tudo ao contrário. Aí vai para outro extremo, fica permissivo demais. E aí os dois extremos, o pai autoritário, aí a gente tem uma geração mista, né, de pais, às vezes, que replicam o que tiveram, e pais, ao contrário, igual você falou, permissivo ao extremo. E o que acontece? Por não ter uma visão da educação que tiveram, uma clareza da educação que tiveram, acabam cometendo erro ou pela repetição ou por não aproveitando, você falou, as qualidades dos nossos pais, que todos os nossos pais têm defeitos, foram falhos, sim, mas têm grandes qualidades. E o segredo da educação que tivemos é conseguir aproveitar as qualidades dos pais e ressignificar, como você falou no início do programa, os defeitos ou aquilo que talvez, de alguma forma inconsciente, tenha prejudicado a nossa formação e que, às vezes, a gente replica sem querer na vida dos nossos filhos, por mais bem-intencionados que nós, pais, somos. Vamos entrar nessa janela da cobrança. Gente, eu vou aprender também, tá? Glória a Deus, aleluia. Vamos entrar na janela da cobrança. Como achar esse ponto de equilíbrio? Porque eu vou te dizer assim um pouco. O meu pai, ele conta, aí, olha bem, meu pai já pega uma educação bem lá atrás, né? Ele conta assim... mais rígida às vezes. Mais rígida ainda. Antes de entrar nessa janela, meu Deus, são tantas janelas que abrem na minha mente que eu vou tentando organizar. Por exemplo, os pais antigamente, hoje eu vejo os pais dizendo, mas eu te amo. Na época, você não via muito isso.
Eu lembro que a minha mãe, vou falar de mim, ela falava muito assim: Priscila, você foi trocada na maternidade. Aí eu falava: por quê, mãe? Ela falava brincando comigo: porque você diz tanto eu te amo e você não cresceu ouvindo eu te amo do seu pai e nem de mim. Só que, tipo assim, Bruno, eu conseguia ver o amor dos meus pais, aquele amor que não é verbalizado, mas totalmente notado pela presença, pelo cuidado, pela proteção, pelo investimento, enfim, pelo lazer que nós tínhamos juntos, pela vida em família que nós tínhamos. E eu falo que quando você vai chegando à maturidade, você vai ver que os presentes que você ganhou durante a sua infância têm muito pouco peso na hora da conta. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando você fala, Priscila, que você conseguiu perceber o amor dos seus pais, não sei. Mas aí, você que está nos assistindo agora, o que acontece? Deus deu muita graça para a Priscila para perceber, às vezes, o carinho dos pais em outras linguagens do amor, que a Priscila, talvez, em algum momento, ela já falou aqui sobre isso. Para casais. Agora, imagine se uma criança que ela... Porque isso acontece, tá, gente? Cada pessoa, Deus coloca uma personalidade diferente, algo diferente, e que ela vai enxergar o mundo de forma diferente. Imagine se a Priscila, quando criança, se ela conseguisse, se ela percebesse o amor dos pais somente pela palavra de carinho, palavra de amor, de eu te amo. Imagine se ela só entendesse essa linguagem do amor. Como que seria a Priscila, no adulta, não recebendo dos pais aquilo que ela mais precisava no seu interior, que era uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo. Filha, você é especial. Filha, você é linda. Filha, papai te ama. Papai te desejou desde o ventre da sua mãe. Com certeza, Priscila, talvez você seria uma pessoa altamente com uma baixa estima, uma autoestima muito baixa por causa disso. Eles não verbalizavam muito eu te amo. Papai, ele não dizia eu te amo. Mas eu era a mais linda do universo e era a melhor aluna da turma. Priscila, quanto vale a prova? 10, você vai tirar 11. Papai era aquela coisa de... Ele fazia isso? Fazia. Que bom. E falando sobre paternidade, até a figura do pai, gente, isso que a Priscila está falando, eu sei porque eu trabalho com muitos pais e a gente sabe... todo o meu trabalho com pais, na verdade, eu sempre... pergunto sobre a criação que eles tiveram. Por quê? Porque se os pais que estão nos assistindo agora entender que um dia você foi filho, e se você conseguir ter essa percepção de sempre se colocar no lugar do seu filho, entendendo que você um dia estava no lugar dele, né? Você vai começar a ter uma sensibilidade maior sobre aquilo que ele precisa de receber de você, né? De você pai, de você mãe. A minha mãe, um dia, chegou numa ceia de Natal, a família toda reunida, e a Isabelle, pequenininha, disse assim para mim um dia: mãe, eu estou ensinando a vovó a dizer eu te amo. Porque é muito difícil, Bruno, a gente cobrar dos pais algo que eles não receberam. Aí é uma cura em Deus mesmo, buscar da parte de Deus. E numa ceia de Natal, com a família reunida, mamãe chorando muito, ela pediu perdão pela dificuldade dela em expressar amor com palavras. Hoje, madura, eu consigo ver essa linguagem, que a linguagem da minha mãe é atos de serviço. Pensa, ela é capaz de tirar a roupa do corpo para te dar. Sempre aquela coisa de servir. Por exemplo, minha mãe, para o meu ministério, para o meu trabalho, ela é meu braço direito e esquerdo, até de suporte com os meus filhos. Tudo que ela pode fazer por mim, pelo meu irmão, ela faz. E eu falo que até em excesso, entende? De tanto que ela se doa. Você está falando, Priscila, você vai falando, parece que é um filme, porque a minha mãe também tem essa questão. Aí eu vou tentar brincar um pouquinho assim para conseguir as pessoas que estão assistindo entender esse processo, essa dinâmica. Por exemplo, talvez poucos pais, às vezes tem muitas pessoas na fase adulta que têm problemas, às vezes, de autoestima, às vezes problemas com os pais, assim, do tipo, ai, poxa, meu pai não foi aquilo que eu queria, e às vezes reclamam do pai que teve, mas poucos fizeram o exercício de se colocar no lugar do pai ou da mãe quando eram criança. Será que o meu pai ou a minha mãe tiveram o carinho,
Será que ele sabe o que é um abraço? Porque meu pai nunca me abraçou, mas será que ele, quando criança, foi abraçado pelo meu avô? Então, quando a gente cresce, às vezes a gente não faz essa reflexão para começar a entender aquilo que é de qualidade dos nossos pais. Então, a minha mãe me cobrava muito quando era pequeno, né? Mas ela também foi criada pela avó, porque a mãe faleceu quando ela tinha 15 anos. Na certidão de nascimento dela não consta o nome do pai. Então, ela foi uma guerreira. E eu hoje, assim, eu tenho muita admiração por ela, porque eu comecei a perceber que, às vezes, a palavra de encorajamento que eu queria receber dela, não recebi, mas eu recebi em forma de atos de serviço. Ela sempre fazia casadinho para mim, fazia brigadeiro, o bolo, fazia ponte. Não tinha muito recurso quando era pequeno, mas sempre ia para a praia e ela levava chup-chup para a gente, que ela fazia. Então, essas memórias eu revisito elas dando um significado. Poxa, quantas coisas boas a minha mãe fez por mim, mesmo, né, na limitação dela. Sim. E aí, nessa ceia, mamãe pedindo perdão e falou assim, olha, eu tenho muita dificuldade em dizer, ela explicou, porque eu não cresci ouvindo. É muito difícil para eu dizer o que eu não cresci escutando. Mas, assim, ela chorou tanto, a gente abraçou, ela falou assim, eu quero dizer que eu amo muito vocês, mesmo que eu não diga, eu amo. E meu pai, um dia contando a história dele, eu quero até trazer nesse mês de agosto meu pai aqui, estou tentando assim, elaborar o que eu vou conversar com meu pai. Ele falou assim, Priscila, quando eu tinha 13 anos de idade, o seu avô chegou para mim e disse assim, olha, a partir de hoje, eu não te dou mais uma camisa, você vai ter que se virar para pagar as suas coisas, para dar conta até... né, da roupa que você veste. Então ele falou, Priscila, com 13 anos, eu já tive que trabalhar. Eu olho para minha filha, que vai fazer 11, e fico tentando imaginar a Isabelle com 13. Ainda parece que vai ser uma criança para eu lançá-la no mercado de trabalho, porque na época do meu pai, eu estou falando de uma educação ainda mais aqui para trás do que a nossa, não tinha um foco muito em educação escolar. Homem, o negócio era trabalhar para se sustentar. Com 18 anos, acho que tendo o 2º grau já se casava. Casava-se muito novo. Eu lembro que quando eu nasci, se eu não me engano, meu pai já tinha o quê? Acho que 24 anos, quando eu nasci. Bem novo, né? Minha mãe, acho que quando eu nasci, ela estava na casa dos 19 ou 20 anos. Então, casaram muito novos. Nisso, eu sei que parece drástico, mas eu vejo que essa geração do meu pai, por exemplo, talvez pegue um pouquinho da nossa, essa coisa já de responsabilidade, talvez faltou equilíbrio com educação e trabalho, tanto que meu pai não tem o 2º grau. Mas, na época, digamos que as coisas eram mais fáceis do que hoje. Eu acho que meu pai, hoje, sem o 2º grau, ia sofrer muito no mercado de trabalho. Mas, na época, ele entrou na estiva, né? Meu pai é estivador, ainda na ativa, apesar de estar com 68 anos, ainda na ativa. E ali Deus deu boa condição e tudo. Só que eu acho que o que aconteceu com meu pai? Formou uma pessoa de responsabilidade muito cedo. É o que eu estou te falando. E até certo ponto, essa educação antiga teve pontos positivos. Exatamente. Inclusive, por exemplo, né, entrando no tema, a educação que tivemos e a educação que queremos. Né? O que queremos para os nossos filhos, por exemplo? Será que a gente quer filhos que, aos 30 anos de idade, continuem dentro de casa? Que é o que está acontecendo, Jesus amado. Ou será que a gente quer filhos que eles sejam, não independentes, mas tenham mais responsabilidade a partir dos 12, 13 anos? Então, onde que nossos pais acertaram? Estou generalizando também, não é, né, mas no seu caso, por exemplo, e no meu também, e que nós talvez estamos pecando com nossos filhos. Né? Então, eu queria voltar, Priscila, naquele ponto da questão do controlador, tal, que eu acho que é um ponto muito importante. Pode falar. Pessoal, o que acontece? Né? Essa criação que a gente teve, muitos nessa criação rígida, no caso, por exemplo, da minha mãe, eu vou falar da minha mãe, né? Não posso falar da mãe da Priscila, mas da minha mãe, como ela teve uma criação assim muito focada quando ela era pequena, sem mãe, né? Assim,
a mãe ficava muito fora, faleceu aos 15 anos, criada pela avó, que às vezes também não era fácil. Tudo que ela fazia, se ela fizesse algo de errado, a cobrança vinha direto para ela, e ela se sentia, tipo assim, poxa, eu só sou valorizada, eu só sou especial se eu faço algo. Então, ela cresceu com essa questão, assim, ó, se você fizer algo certo, tudo bem, ok, parabéns, mas se fizer errado, você vai apanhar. Então, ela apanhava muito, e às vezes até dando o seu melhor. E ela teve que criar, teve vários irmãos, e ela criou vários irmãos com 13 anos de idade, muita responsabilidade. Aprendeu muita coisa? Aprendeu. Mas o que aconteceu? Ela trouxe para si também esse conceito de que eu só sou especial para alguém se eu fizer algo direito. Então, tanto é que ela até hoje tem, já passando seus 60, ela não fica parada, ela está aposentada, mas ela sempre tem que fazer algo, porque ela, mesmo meio que inconsciente, se eu não fizer algo por alguém, ou se eu valorizar as pessoas, trabalhar para as pessoas, ajudando as pessoas, eu não sou amada, eu não sou querida, eu não sou especial. Então, é esse cuidado da educação que a gente teve. Poxa, será que em algum momento a minha mãe, a mãe da Priscila, ou o pai, por tanto cobrar dos filhos, às vezes, filho, você não vai ser nada na vida, vai ser ninguém, você é preguiçoso. Será que não afetou a nossa identidade do tipo, poxa, eu só sou especial se eu fizer algo? Então, é essa pergunta que fica no ar. Será que é esse tipo de educação que eu tive, aí é um ponto negativo? Será que esse tipo de educação me ajudou? Em que ponto? E em que ponto está me prejudicando e eu não estou percebendo e talvez estou replicando isso na vida dos meus filhos? E essa coisa, amados, de controle, ele riu, Bruno, é algo tão significativo. Por exemplo, na minha educação, eu fui formatada para um objetivo, né? Ser uma doutora de sucesso. Eu já falei isso aqui em outros programas, não é novidade para nenhum de vocês. Então, eu fui formatada, forjada para ser uma médica bem-sucedida. Na época, o meu desejo era uma cirurgiã. Então, o que acontecia? Eu saía de casa muito cedo, então era aquela coisa bem focada na educação escolar. Saía de casa muito cedo. Quando eu chegava em casa, já estava tudo pronto na minha mão. Então, de uma certa forma, os meus pais que escolhiam o que era melhor para mim, né? Eles não escolheram a minha profissão, foi algo que eu dizia que queria. Mas na vida como um todo, eu tinha sempre eles ali, para ceder tudo, para dar tudo, e geralmente é assim. Priscila casou. Léo, Priscila vai lá no supermercado comprar uma manteiga. Vai Priscila no supermercado. Primeiro, perdida. Que direção fica a manteiga? Porque minha mãe sempre que fazia, dava tudo pronto. O meu papel era ser uma boa filha. Mas cadê a Priscila que o pai, aos 13 anos, falou, se vira e trabalha e tal? Não tinha. Por quê? Vou fazer diferente com os meus filhos. É aquele outro extremo, né? Sim. Eu não vou fazer isso que papai fez. Ele fala, não, meus filhos eu vou fazer diferente. Eu vou investir no estudo deles, para eles serem profissionais e tal, e tal. Aí Priscila vai comprar a manteiga. Aí eu ligo para Léo. Qual é o corredor da manteiga? Aí cheguei, achei o corredor da manteiga. Aí tiro foto para Léo. Olha, tem a manteiga de 2 e tanto, tem manteiga de 3 e tanto, tem manteiga de 4 e tanto. Qual é a manteiga? Léo. Em nome de Jesus de Nazaré, pega qualquer manteiga, decida isso. Priscila com 41 anos, esposa do pastor Léo. A igreja vai ter um evento. A menina que vai cozinhar, Mariana, um beijo, ela vai rir com esse programa. Então, ela vai cozinhar, e eu, como líder dela, não posso deixar ela comprar também. Vou lá para fazer a compra, para entregar para ela fazer. E ela ia fazer um bolo de pote. Priscila, compra 16 leite condensado. Vou no supermercado. Eu sei onde estava o leite condensado. Mas chegou lá, eu ligo para ela e falei, Mariana, diante de Deus, o problema não sou eu. É um monte de coisa aqui, ó. Tem leite condensado semi-desnatado, tem leite condensado integral. Qual que você quer? Enfim, a minha mãe já não teve essa criação de tudo na mão.
ela com 6 anos tinha que tomar conta dos irmãos. E trabalhou muito cedo. E não ficava com R$1, dava tudo para a mãe. Sempre, e não é, trabalhava fora, ainda tinha que estudar à noite e ainda dar conta da casa. Porque a minha avó trabalhava. E aí entrou, quando casou, não, com os meus filhos eu não vou fazer assim. Eu vou fazer tudo diferente, eu vou dar minha vida por eles. Só que na boa intenção. Sim, sim. O que acontece? Talvez a experiência dela, ela, na verdade, ela pegou a experiência ruim, do tipo, eu tenho que fazer tudo, isso talvez foi doloroso para ela, mas ela não percebeu que talvez aquilo que gerou um certo desconforto e dor para ela foi aquilo que tornou ela a pessoa que ela foi. Então, eu gosto de uma palavra, assim, para mim, uma das palavras que mais eu uso e tenho comigo é a palavra equilíbrio, né? Então, essa é a palavra-chave. Essa é a palavra-chave, porque ao mesmo tempo que se você cobrar demais o seu filho e exigir demais, talvez ele vai ser um filho carrancudo e que, quando ele tiver seus 16, 18 anos, vai querer fazer tudo, toda a liberdade do mundo vai vir para ele, porque sempre teve que fazer aquilo que os pais mandavam. E essa questão da responsabilidade é entender até que ponto isso é legal para os meus filhos, né? Eu tenho uma filha de 13 anos hoje, e ela me ajuda na casa, igual você falou, né? A gente às vezes tem muitas regalias, minha filha tem algumas regalias, né? Ela estuda e tudo, mas ela assume responsabilidades, né? Inclusive, ela comprou um celular, um pouquinho da mesada, um pouquinho da mãe e tal, e faltaram R$400 para inteirar. Eu falei, filha, você quer realmente celular? Quero, papai. Então, eu falei assim, filha, então eu vou descontar da sua mesada. E aí ela tá sem receber a mesada há alguns meses, mas eu falei, olha, filha, ela achando ruim, eu falei, filha, olha para o seu celular, você não queria isso para você? Então, responsabilidade, gente, é assim, a liberdade, ela vem com responsabilidade. Então, se você entender e saber trabalhar com os seus filhos, que quando o seu filho ele tem liberdade, exige-se dele liberdade, e se você consegue equilibrar isso, você vai ter filhos que vão ter uma certa liberdade com limites que vão exercitar a sua responsabilidade. Talvez essa questão que você falou será que eu pego a manteiga, né? Qual o valor e tudo? Tem filhos, às vezes, que eles são altamente, não sabem o que fazer da vida, porque talvez na infância os pais não souberam dar liberdade de escolha. E poder de escolha, de porque decisão. Filhos muito que são muito controlados, se ele desvia um pouquinho, opa, não é assim. Eu sei, assim, eu não sei se foi o seu caso na sua infância, de você querer, às vezes, ajudar a sua mãe ou seu pai em lavar a vasilha, por exemplo, você derrubou um prato. Gente, se minha filha, ela lava prato as duas, né, até de 9 anos. Se ela derruba um prato, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um abraço. Filha, calma, foi sem querer e tal. Inclusive, quando derruba alguma coisa, elas vêm correndo chorando. Pai, eu derrubei. Filha, mas você está chorando por quê? Não foi sem querer. Então, é incentivar nossos filhos a essas iniciativas deles, quando eles errarem, saber que errar faz parte do processo, errar não é fracasso, errar faz parte e é bom, porque você chegar a algum lugar, você vai errar várias vezes. E, às vezes, os pais, acontece isso na vida e, dentro de casa, os filhos estão errando e os pais não conseguem, às vezes, discernir se esse erro é um erro porque ele quer fazer o certo ou é um erro porque ele está desobedecendo. E, às vezes, cai no coro, ou, às vezes, fica de castigo, e a intenção dele era das melhores possíveis. Meu Deus, meu pai. E a gente vai aprendendo dia a dia. Bruno, agora, quando a gente, por exemplo, qual é a chave para não repetir os mesmos erros e não cair no extremo? Você já falou que é a questão do equilíbrio. Sim. Mas quais as ferramentas, como pegar o que foi ruim e não reproduzir? Porque é um processo, né? Quase que de cura, às vezes. Eu vou falar, pessoal, acho que são vários caminhos, várias alternativas que vai chegar a um resultado. Eu acho que o caminho que chega a resultado nenhum é o caminho do esforço por si só, do raciocínio
do raciocínio próprio, sabe? Eu sei que minha mãe foi difícil comigo, a educação foi ruim, ela me bateu, ela fez isso, aquilo, outro, e com meu filho vai ser diferente. Aí repete os mesmos erros e a gente chega para a pessoa, às vezes, ou um colega, um amigo, mas por que você está fazendo isso? Não, eu não vou fazer mais isso. Aí faz aquela força, né, aquela força de vontade, eu não vou fazer mais isso, não vou fazer mais isso. Aí passa uma semana, duas, repete os mesmos erros. Então, o primeiro conselho que eu dou é que sozinho nós não conseguiríamos nada. Uma das coisas que a gente tem como ferramenta é a palavra de Deus. Se todos nós começarmos a ler, por exemplo, o Novo Testamento e ver como Jesus lidava com as pessoas, e a gente se perguntar, será que eu estou lidando assim com os meus filhos? Será que meus pais eles agiram comigo como Jesus agiu? Então, o primeiro ponto, a palavra de Deus é um caminho, mas um caminho que foi divisor de águas para mim. Eu não esqueço, há 5 anos atrás, pessoal, eu participei de um curso de inteligência emocional na minha igreja, e ali eu vi falar sobre paternidade, começou a falar sobre a criação, sobre os erros que nossos pais cometeram, sobre a gente liberar perdão para os nossos pais, entender que eles também tiveram uma criação ruim. E começou a falar sobre paternidade. Menina, quando em determinado momento do seminário, começou a ir para pequenos grupos para as pessoas se abrirem. A maioria das pessoas fala assim, eu tenho baixa autoestima, agora eu sei por quê. Porque quando eu era criança, o meu pai sempre cobrava sempre dizia que eu não seria nada, que eu era um burro, que eu não prestava, que fazia tudo errado. E eu carreguei até hoje como verdade na minha vida, uma grande mentira. Então, ali eu falei, gente, o segredo, eu acho, para a cura emocional, para a inteligência emocional, o início de tudo é a gente entender como foi a nossa criação. Então, busque cursos na sua igreja ou em algum lugar de inteligência emocional, livros de inteligência emocional, a palavra de Deus, terapeutas, pessoas, porque eu falo assim, eu sou formado em psicanálise e eu até hoje participo de terapias. Porque terapia, muitas pessoas entendem terapia como sendo algo para doente. Como a psicologia, no início dela, era para tratar doentes, mas hoje a psicologia avançou, então tem psicologia positiva. Então, se você quer se tornar uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, busque ajuda entendendo que não é que você está doente, é para você se tornar uma pessoa melhor. E quanto mais conhecimento, mais verdade, mais libertação, mais liberdade você tem. Porque você se conhece e você tem condições de ajudar os seus filhos, porque não tem como nenhum pai ou nenhuma mãe ajudar um filho ou uma filha olhando para ela. Tem que olhar para dentro de si e falar assim, aonde eu posso me tornar uma pessoa melhor? Para, a partir de mim, eu poder influenciar o meu filho e minha filha. Porque a grande ilusão que os pais têm é achar que a gente controla nossos filhos. Ele pode ter 4 anos de idade. Você só entra no coração do seu filho de 4 anos se ele permitir. Senão... Uau! Se ele falar assim, mamãe, eu não gosto de você, eu gosto do meu coleguinha lá do meu colégio. Ele tem 4 anos de idade. Você pode fazer a força que for, querer controlar, reprimir, castigar, mas no coraçãozinho dele você não vai entrar, porque vai entrar quem ele quiser. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é, será que eu estou sendo fonte de inspiração para o meu filho ou fonte de repressão? Será que ele obedece por temor, medo? Voltando aqui à palavra inicial, será que a gente... será que nossos pais, a gente obedeceu eles por temor, por medo, ou será que é por amor? Será que a gente se sentia filho ou se sentia servo, escravo dos nossos pais? E será que eu estou repetindo isso com os meus filhos? Então, essa reflexão, eu tenho certeza que a ficha de muita gente vai começar a cair. Eu preciso buscar profundidade sobre isso. E é isso, gente. Meu pai, tremendo. E é tão interessante, um dia eu analisando uma família em relação ao seu pai, essa família, os filhos, carregavam algumas sequelas de uma paternidade mal conduzida. Mas quando eu fui conversar com esse pai, que era um senhor, uma conversa casual, normal, e eu gosto muito de ouvir história, E eu falei, conta-me a sua história. Então, eu percebia os filhos contando, tendo contato com os filhos e com o pai, por exemplo. Ele bebia muito, ele era muito ausente emocionalmente da família. Então, ele trabalhava
depois ia beber, chegava tarde da noite bêbado, mas não se ausentava de casa. E trazia comida para dentro de casa. Uma das falas do filho foi, ele acha que ser pai é não ter ido embora e colocar comida na mesa. Mas e as outras coisas? Quando eu fui analisar a história desse pai, ele tinha um pai, né, que sumia. Era uma espécie de andarilho. Voltava vez por outra na casa, engravidava a mãe e depois sumia. Resumindo a ópera, passaram muita fome e ele, muito novo, teve que assumir as responsabilidades do pai. E eu disse para os filhos, eu falei, olha, analisando a história do seu pai, gente, eu ainda não sou psicanalista, só comecei a estudar. Mas analisando o contexto, no Setups, corre lá e se inscreve também para você ser meu amigo de turma. Analisando o contexto, eu percebi o quê? Eu comentei com os filhos. Para o seu pai ser um bom pai, é aquele pai que não abandona os filhos. Eu posso errar como for, mas eu estou em casa. Eu não saio da casa. E um bom pai é aquele que bota comida à mesa. Porque por causa da ausência do pai, eles passaram muita fome. Muita fome. Então, o que eu percebo? Quando você fala a questão de empatia, que é se colocar no lugar, eu acho que uma das chaves de cura, vamos supor, eu sou mãe, é eu me colocar no lugar dos meus pais para entender um pouco daquilo que foi falho e também me colocar no lugar do meu filho, para poder também entender como ele vai receber aquilo, como é a forma que eu quero que ele receba. Eu vou dizer que essa família, não vou dizer que esse pai se tornou uma pessoa fácil de lidar, porque ele carrega com eles mazelas, e é uma pessoa já de muita idade. Você chegar para essa pessoa e falar que ela tem que ir para um psicanalista, ela vai te falar horrores, né? Falar que ele tem que fazer uma terapia, não vai aceitar. Mas digamos que os filhos começaram a não ter muita cobrança e a entender um pouco. Então, essa coisa de se colocar no lugar é muito importante. E nós vemos isso. A Isabelle um dia falou para mim assim, a gente gosta muito de assistir um seriado chamado Todo Mundo Odeia o Chris. Sim. Aí ela fala assim, mãe, que Léo, aquela coisa de pai, né? Apaga a luz ali, que não tem ninguém ali. A gente chama ele de Július. Eu falei, Léo, você é o Júlio, só falta os 2 empregos. Ele fala, agora eu tenho, que eu também sou pastor. Que ele é piscineiro, né? E o pastor. Aí ele fica, apaga ali, olha ali, não tem ninguém assistindo televisão, apaga aí, você acha que eu sou sócio da Excelsa? A gente chama ele de Július. Aí Bebel, mãe, você é Rochelle. Eu falei, meu Deus do céu. Mas, enfim, com tudo isso, a gente, às vezes, vai assumindo características que a gente não quer, Sim. Na grande verdade. Sim. E eu acho que toda mãe e todo pai, em sã consciência, eles querem acertar. Priscila, quando você fala da questão até dessa referência da pessoa, porque o pai bom é aquele que coloca comida na mesa, é o pai bom é aquele que sustenta a casa. Tem um conceito que eu acho muito interessante a gente colocar aqui, até para reflexão, é a questão da referência, né? Se você pegar famílias nordestinas, elas vão ter uma referência de um cabra macho ali, bem... E se você pegar, de repente, em outra região, às vezes o pai é aquele pai que talvez seja cozinheiro, seja o pai que é o dono da casa, né? Assim como tem, às vezes, mulheres que estão trabalhando e o marido em casa. Vai chegar um momento que pode inverter isso. Então, qual foi a referência que esse pai teve da vida dele? E, às vezes, a gente olhando, é aquela história, você só consegue... entender que o prato que você come, ele não é tão bom, talvez, quando você come o prato melhor. Adão e Eva só pôde valorizar
aquilo que ele tinha quando ele teve uma outra referência daquilo que era ruim. Então, o que eu digo é, será que aquilo que o meu pai e minha mãe trouxe para mim foi uma boa referência no aspecto A, B e C? Qual que foi boa referência? Eu preciso buscar um padrão em outros lugares. Então, por exemplo, Priscila, né, falando dessa pessoa. Se ele começa a ouvir outras famílias e ver pais que, além de colocar comida na mesa, além de sustentar a família, ele senta toda noite, quando o filho vai dormir, e abençoa o filho com uma palavra de bênçãos, de prosperidade, abraça o filho e brinca com o filho jogando bola, talvez essa pessoa fale, poxa vida, meu pai não fazia isso. Será que essa é uma referência melhor com a referência com meu pai? Eu só vou conseguir ser um pai, uma mãe melhor, se eu me abrir para outras referências. Agora, se a gente se fecha e fala assim, não, esse negócio que meu pai fez comigo, ele foi ríspido, ele foi isso, não me abraçou, porque homem não chora, homem não abraça, não dá beijinho, e é isso que tem que ser com meu filho. Aquela pessoa, ela se fechou na referência única e não olha para o horizonte e vê, será que tem algo melhor para eu experimentar e comparar e aplicar na vida do meu filho? Então, acho que isso é uma boa reflexão para nós aí. É interessante isso aí que você falou sobre pais que beijam os filhos e depois vão ter uns filhos que beijam o pai. Sim. Foi engraçado que um pai ficou internado. E aí aquela coisa de enfermaria, então você fica com outros colegas de quarto. O pai estava internado, aí os filhos foram visitá-lo, né? Ele falou assim, olha, bom são os filhos dele aí, ó. Isso o pai internado falando do outro companheiro de quarto. Bom, filhos bons são dele aí, ó. Eles chegam, beijam o pai no rosto. Vocês precisam de ver, falando com os filhos. Os filhos não falaram nada, né? Que é aquela criação de respeito, de não contrapor, né? Ficaram quietos. Aí, quando saíram do quarto do pai, uai, você viu a de papai? Reparando que o outro beija o pai. Mas papai nunca nos beijou, gente. Como é que nós vamos beijá-lo? Ô Priscila, você falou aí, são janelas que vão abrindo, gente, então não tem jeito. Então, quando ela fala isso, vasto. É muito vasto. Um problema muito sério, sabe, é a questão assim, na minha época não era assim, na minha época, ai de eu falar, abrir a boca para minha mãe, meus dentes quebravam e tal, e vocês são assados. E a gente está num outro contexto de mundo, numa outra situação que não era daquela época. E, às vezes, gente, um grande problema é, poxa, vocês filhos não me beijam, poxa, os outros filhos beijam, vocês não são os filhos tão bons como aqueles. Mas será que eu estou semeando amor para a vida dos meus filhos? E aí tem uma palavra que eu gosto muito de falar sobre pais, é autorresponsabilidade. É a gente entender que, via de regra, tá, gente? Eu não vou julgar todos, mas via de regra, você tem um filho que você semeou. Então, se o seu filho te desobedece, se te acha uma chata, né? Se te acha uma chata, ou um pai carrancudo, será que, de certa forma, não é reflexo daquilo que a gente está semeando, que a gente está plantando na vida dos nossos filhos? Então, quando a gente olhar para si e falar assim, puxa vida, se meu filho me chama de chata, será que ele tem razão em algum ponto? Se eu me permitir me abrir para poder refletir se faz sentido o que ele está falando, você pode se tornar uma mãe ou um pai melhor. Agora, se você se fechar e falar que tudo é o seu filho que é mal criado, porque o filho do vizinho é melhor, então o seu filho dificilmente vai se tornar uma pessoa melhor, porque você está colocando a responsabilidade em cima dele. Então, se você não tem o que melhorar, fazer o quê? Pode ser que seu filho vai continuar sempre assim. Agora, se você entender que você, se tornando uma pessoa melhor para o seu filho, você vai influenciar ele, o que a gente diz de princípio da reciprocidade. Você entender que ele pode corresponder àquilo que você faz para ele, você vai começar a trilhar num caminho mais excelente de inspiração na vida dos filhos. Hoje eu vivi uma experiência muito legal, assim.
eu estava preparando o Benjamin, que é o meu caçula de 4 anos. Agora, dia 22 de agosto, ele faz 5. Ele fala: mãe, eu queria ter isso aqui de ano, eu queria ter isso tudo de dedo. Eu falei: falta pouquinho, esse mês você vai fazer isso tudo de ano. Que ele fala que quer fazer isso tudo de dedo. E eu estava preparando ele para ir à escola, e aí ele com a bolsa dele, né? Eu falei: Benjamin, nós já estamos indo, e é o horário que Léo geralmente chega em casa para almoçar, né? E Léo estava lá. Aí ele: papai, já vou. Tchau. Aí Léo: ó, Deus te abençoe, né? Como é importante, né? Abençoar nossos filhos. Deus te abençoe. Está aí uma coisa da educação passada que se perdeu. Sim, vou falar agora. Nós vamos falar. Sim. Aí ele falou assim: ó, Deus, tá vendo? E ele achou, amados, que 40 minutos era muita coisa. Eu falei: eu vou te provar que é pouco no Interação Gospel. Amém, glória a Deus. E aí já passou, quero só te dizer, tá? Que a gente é chique. Você conduz aí. Ó, conduz. Aí, Deus te abençoe, meu filho. Aí, Benjamin: papai, beijo. Aí, Léo foi, ele beijou o pai, Léo o beijou. Ele pediu algo que já é normal para ele, que acontece sempre, né? De Léo afagar, de Léo beijar, apesar de ele ser um menino. Porque isso também é uma coisa da educação passada. Você até citou: homem não chora, homem não pode abraçar muito, homem não pode ficar muito de tititi, senão fica estranho. E aí acaba, tanto que eu vou falar, tá, gente, de experiências minhas que eu sei que vai edificar a sua vida. O Léo, por exemplo, eu falo: Léo, eu estou com o Léo há 16 anos. Olha, eu já vi Léo chorar, gente, não dá 5 vezes. Se não for na presença de Deus, eu acho que, olha, estou para te dizer que eu não vi Léo chorando 5 vezes. E isso está muito naquela criação, porque não se espera na criação passada que homem venha chorar. Agora, como é importante, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, antes da gente entrar na bênção, né? Que é algo de bom que tinha na educação passada, que a gente quase não vê. Expor para os pais, mesmo que não tenha recebido no passado, como é importante curar a alma desse filho, ministrando amor em gesto, mesmo que se for um pai para um menino, que isso não estraga menino. Sim, pelo contrário. Na verdade, você vê às vezes pessoas de uma tendência sexual contrária, porque simplesmente não teve um pai com que ele pudesse se admirar. E acaba assim: poxa, eu quero ser tudo que for do pai, a masculinidade, tudo, eu rejeito, porque ele não me representa. E vai para a mãe. Então, o contrário. Agora, você tem um pai que abraça, beija, ama, poxa, eu quero ser. Eu sempre costumo falar que a criança que tem um pai presente, que abraça, que ama, que dá carinho, vai falar assim: o menino fala assim: eu quero ser um príncipe igual ao meu pai. E a menina fala: eu quero ter um príncipe igual ao meu pai. Então, o pai, a paternidade, sempre vai ser referência quando você transmite amor. E uma coisa muito triste, Priscila, é que na adolescência, né, os pais deixam, às vezes o pai, figura paterna, homem, deixa de abraçar e beijar o menino porque ele está virando um mocinho, então é homem, não pode abraçar. E a mulher, na adolescência, os seios crescendo e tudo, não posso mais beijar porque ela está se tornando uma mulher. E é o momento que eles mais precisam do abraço do pai, principalmente as mulheres, porque se o pai não der o abraço, o carinho, ela vai buscar fora. E, às vezes, infelizmente, muitos meninos mal intencionados acabam fazendo coisas que talvez deveria ter um momento certo de se fazer, casar e tal. E, às vezes, gravidez precoce e outras tantas coisas por falta da presença, do carinho, do afeto do pai. Isso acontece. E sabe o que é muito interessante? Que muitas vezes o cônjuge ele vai partir para o casamento com deficiências dessa figura paterna. E às vezes a mulher ela vai buscar no marido algo que ela não teve. Algo que ela não teve. Eu já até entrevistei uma pastora aqui, ela disse isso,
que muitos dos problemas do casamento dela foram solucionados quando ela entendeu a ferida da orfandade que ela carregava. Então, ela vivia em crises no casamento, e aí ela entendeu que muitas das vezes ela buscava no marido algo que ela não teve na infância, em questão de figura paterna. E ela falou: Priscila, depois que Deus ministrou isso no meu coração, aí ela foi buscar a cura na paternidade de Deus, e é isso que nós vamos depois ministrar aqui, que há cura na paternidade de Deus. Se você talvez não teve um pai, fala: Priscila, você está falando aí de problemas na educação passada, e eu nem tive pai e mãe. Não, eu falo mais assim, abrindo só um pequeno parênteses, né? A gente que cuida muito de pessoas, né? A pessoa que não teve um pai muito agressivo, agressor, né? Ou a ausência dele, olha para Deus e não consegue enxergar Deus como pai, porque infelizmente não teve na criação. Então a pessoa cresce tendo uma visão distorcida de Deus daquilo que poderia ser. Então, quando ela começa a entender isso, opa, quer dizer então que a figura de Deus não é a figura do meu pai, deveria ser diferente. E aí é um processo de conscientização, e agora você falou, de um processo de ressignificar isso. E, pessoal, você só consegue fazer isso quando você põe isso para fora, quando você verbaliza. E não tem jeito, você vai verbalizar talvez com uma pessoa que não é um profissional, talvez não vai chegar ao resultado que você quer. Então, terapia, quando a gente fala de terapia, voltando, seja qual for, tendo experiência, sendo um profissional que realmente trabalha com isso, com seriedade, você vai ter ganhos extraordinários, porque você precisa verbalizar, botar para fora coisas que estão lá da sua infância e que ficou para trás e está reprimido, está cauterizado dentro de você, do seu coração, e às vezes isso aí vai estar... Como é que eu vou dizer? Está influenciando a sua vida inconscientemente, você não está percebendo. E às vezes você não tem uma realização profissional, você acha que não consegue muitas coisas, porque tem coisas mal resolvidas que você, só com um profissional ou com um trabalho de leitura, de estudo, você vai conseguir chegar a essa reflexão e essa conclusão para, como você falou no início do programa, ressignificar algumas coisas da criação que você teve. Agora, para finalizar... Bruno, uma coisa que tinha na educação passada que se perdeu. Por exemplo, a gente já avançou, né? A gente vê que, às vezes, a ausência de demonstração de afeto. Nós sinalizamos aqui como isso é importante. Por exemplo, uma coisa que nós tínhamos na educação passada, por exemplo, que... a gente, às vezes, enfrenta uma dificuldade, mas já está mudando. Por exemplo, homem, o que era passado a figura de homem? É aquele que trabalha o dia inteiro, vai chegar em casa à noite e já vai estar todo o alimento ali à mesa, tal. Era uma figura paterna que você via muito pouco. Nós tínhamos mais a presença da mãe em casa, certo? Hoje... os papéis se invertem um pouco, não é que se invertem, mas a estrutura social ela muda um pouquinho. Por exemplo, hoje já não tem problema nenhum um homem que cozinha. Hoje, vamos supor, a minha filha Isabelle, ela vê um pai que é muito bom de cozinha. Hoje não tem problema o homem ajudar a mulher a lavar os pratos. Ou em alguma situação difícil em que o marido perde o emprego e a esposa está trabalhando, está aí uma coisa que também mudou. Eu queria que você também pudesse falar só um pouquinho nesse contexto, porque antes eu tinha o pai muito ausente de casa, certo? Mas, de uma certa forma, eu tinha a ideia, a referência, muitas vezes de autoridade, era bem presente, embora ele estivesse fora trabalhando, né? Só que, mas eu tinha mãe em casa. E agora a estrutura social mudou. A mulher precisou ir para o mercado de trabalho para ajudar o homem no sustento da casa. E agora, como não perder essa educação que parece que a cada dia que
passa, ela vai se terceirizando mais. O que é terceirizar? Muitas vezes é jogar na mão de outro um papel que nos cabia. Por exemplo, eu, graças a Deus, tive o privilégio de, com todos os erros ou acertos, mas mãe, muito mais acertos do que erro, papai também, muitos mais acertos que erro, e eu sei que, infelizmente, na minha trajetória de maternidade, eu vou procurar não errar, mas o erro faz parte do processo. Bruno, nesse contexto agora, em que nós temos pais e mães trabalhando, como não perder essa educação dos filhos? Como se fazer presente, apesar emocionalmente presente, que eu acho que é tão importante, ou mais importante do que a presença física, que ela é importante. Mas sim. Muitas vezes eu tenho pais fisicamente presente e ausente emocionalmente. Como não perder essa educação nessa nova estruturação? Sim. Eu vejo assim, bem claramente que a sociedade ocidental, vamos colocar Brasil assim, teve essa característica do pai que trabalha, o pai que era autoridade, que tanto a mãe como os filhos obedeciam o pai, e ele chegava em casa já não queria saber, assim, acredito que a bênção é alguns pontos aqui que eu não vou conseguir falar bem claramente tudo, mas eu vou tentar ser direto ao ponto para poder trazer a essência para vocês. Então, essa figura do pai e a mãe ficava só dentro de casa, cuidava dos filhos. Então, pelo menos os filhos tinham a figura da mãe ali para cuidar, etc. Mas a nossa referência, até na questão cristã, se a gente pegar a Bíblia e ver a referência do Velho Testamento, por exemplo, que é muito forte, você vai ver que a figura paterna, o homem, ele, além de ele trabalhar, ele era aquele que era responsável para ensinar a palavra de Deus para os filhos. Dele sentar à mesa e abençoar o pão. Dele chegar no final da noite e abençoar o filho ao dormir e ao acordar. Então, essa referência a gente não tem nem antigamente dos nossos pais e nem muito menos agora. Porque antigamente aquela história, benção pai, benção mãe, Deus te abençoe. Hoje não tem mais. Eu, particularmente, tenho buscado olhar no Velho Testamento, olhar na referência que é Deus, a nossa vida, na palavra de Deus, a gente vai perceber assim, que bem claramente que a nossa vida ela tem uma programação. Então, se todo dia você falar para o seu filho que ele é burro, que ele não presta, você briga com ele, essa repetição dia após dia vai gerar que tipo de pessoa? Uma pessoa que vai se sentir o príncipe, o filho de Deus, aquele abençoado que vai prosperar, ou aquele que vai ficar sempre de escanteio, sempre desprezado? Então, o que eu vejo, Priscila, a mulher pode trabalhar, pode, o marido pode, mas assim, nunca esqueça de você ter como tempo principal o abençoar o seu filho. E o abençoar é ouvir como foi o dia dele, o que ele fez de bom, o que ele aprendeu, quais são as conquistas que ele teve, não importa a idade, porque ele vai contar para você. De você chegar para ele no final do dia e ele chegar para você, pai, você me abençoe. E ele, em nome de Jesus, em nome de Deus, fala assim, filho, eu te abençoo, tem uma noite restauradora, você amanhã vai acordar, você vai brilhar no colégio, você nasceu para brilhar, você é um vencedor, você vai conquistar grandes coisas nessa vida. Então, se todo dia nós, independente de termos pouco tempo, porque o que importa não é a quantidade de tempo, gente, porque você como pai, pode ter 30 dias de férias, e você fazer tanta coisa e às vezes o filho ficar de lado. E ao mesmo tempo, de pais que eu conheço que trabalha o dia todo, mas chega às 9 horas da noite do trabalho e tem 1 hora de prioridade para conversar com o filho e abençoar o filho, porque ele sabe que é a coisa mais importante. E, gente, não precisa de muito tempo às vezes, mas o tempo de qualidade que você semear no seu filho, aquele pouquinho, já vai ser o suficiente para haver uma grande transformação na vida dele. Eu acho que é por aí o caminho. Amém. Ai, gente, eu tenho que terminar. Que triste. Não falei com você que passa muito Realmente, rápido? Passa muito rápido. Falei, o meu sofá é abençoado. Amém. A gente vai conversando. Eu aprendi, Bruno, até com o pastor André, adquiri esse livro. O Poder da Bênção dos Pais. É lindo ele. Né? Autor Greg Hill. Isso aí. É meu livro de cabeceira. Se puder, adquiram esse livro. E aprendi que abençoar é liberar para prosperar. Isso aí. Aleluia!
Eita, verdade. glória. Essa coisa, quando você falou, achei muito interessante. Abençoar não é só te dizer, Deus te abençoe. É bom ter palavras proféticas de bênção, Sim, sim. mas abençoar ouvindo, abençoar ministrando tempo de qualidade. Hoje eu fui buscar Benjamin no colégio, porque a Isabelle teve hoje aula online, porque ainda a turma de Isabelle tem essa coisa, vai um dia, outro dia online, outro dia presencial, outro dia online. Aí eu perguntei, e aí, Benjamin, como foi o seu dia? Mamãe, hoje eu fiz a sua letrinha. Falei, é mesmo que é o P? Aí eu falei, você sabe, né? A minha letrinha é um pauzinho e uma barriguinha em cima. Ele e a minha letrinha é um pauzinho e duas barriguinhas. Eu falei, exatamente. Aí eu brinquei, e você aprendeu a contar já de 1 até 10? Aí ele contou rapidinho. Eu falei, nossa, Deus, mas é muito inteligente. Aí ele dá aquela gargalhada, né, no carro. Eu fiz a letrinha de toda a família. O papai é um pauzinho em pé e o outro deitado. E ali você vai interagindo. E vai literalmente abençoando com tempo de qualidade. Apesar da correria do dia a dia, aprender a estabelecer prioridade. E achei muito importante que o Bruno falou, abençoar os filhos na hora de dormir. Eu falo que muitas crianças são assoladas com espanto noturno, que pode ser dissipado com a bênção do pai. Literalmente. E eu achei isso tão interessante, Bruno. Olha, eu não vou emendar, não. Calma, gente, calma, eu já estou terminando. Eu lembro que, antes do Léo, eu tive um relacionamento, olha que interessante. E aconteceu várias coisas que meu pai não abençoou o casamento. Eu já estava noiva e meu pai me sentou um dia na cama dele, eu nunca me esqueço disso, porque são coisas que são memórias eternas. Eu lembro que eu chorava muito, 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 porque eu sabia que não era o melhor de Deus para mim, mas o coração do homem que é enganoso, né, fica preso ainda aquilo. Meu pai me sentou na cama dele e falou bem assim, olha, minha filha, você está com 20 anos. Se você escolher casar, a decisão é sua, eu não vou te proibir. Vou te dar a melhor festa pela filha que você é, mas a bênção para esse casamento eu não vou dar. Bruno, eu lembro que eu chorava tanto, 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 mas ali eu falei uma frase fundamental para toda a minha felicidade hoje. Eu falei, se o Senhor não me dá a bênção, acaba aqui. E aí eu terminei. Acabou o relacionamento. Não quer dizer que não estava doendo e que eu sofri muito. Mas eu entendi que se meu pai não abençoasse, eu não tinha como continuar. E eu lembro que quando eu fui me casar com o Léo, prometo que eu não vou chorar. Quando eu fui me casar com o Léo, eu casei num cerimonial e tinha, tipo, antes de eu entrar, tinha tipo uma cortina. E eu estava com meu pai, toda vestida de noiva, ali atrás. Ai, não, meu Deus, não estou fazendo força para não chorar, porque isso não é chique, que eu estou no programa. Aí eu lembro que eu estava atrás daquela cortina. E meu pai falou assim, você está tão bonita. Eu falei, pai, eu vou borrar a maquiagem. Para, eu tenho que trazer ele aqui. Aí ele falou assim, quando as cortinas se abrirem, você vai ver o melhor que eu pude fazer para te honrar como filha. Você foi muito obediente. E eu quero louvar a Deus por isso. Hoje, Priscila, eu abençoo o seu casamento. Eu abençoo a futura família que você vai constituir. Eu passo a minha autoridade para a mão do Léo com o coração leve e tranquilo. E ele começou a abençoar. Seja abençoado o seu ministério, seja abençoado seus filhos, seja abençoado sua casa. E foi. Nós entramos muito felizes. E eu tenho uma foto, eu abraçando meu pai, foi a hora que a gente sente essa questão de desligar, né? Eu abracei, chorei, e aí ele entregou para o Léo, né? E hoje, não quer dizer que eu tenho uma vida perfeita, mas eu
sou feliz no casamento, feliz com os meus filhos, feliz no meu ministério. E eu entendo que muito disso é porque eu entendi o poder da bênção dos meus pais e segui debaixo da bênção. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento, talvez você não teve uma boa referência de pai que abençoou a sua vida, mas há um Deus disposto a te abençoar. É só você se alinhar aos seus princípios, aceitar a sua filiação como filho, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e automaticamente você é adotado por Deus e entra nessa condição de filho. Olha que interessante, Bruno, a gente se torna co-herdeiro de Cristo. Isso é muito profundo. Co-herdeiro de todas as bênçãos de Deus está disponíveis a nós como filhos. E eu achei muito interessante porque essa questão de abençoar foi muito marcante para mim. É algo que eu nunca vou esquecer. Eu vou tentar trazer papai aqui, ele vai falar, mas eu vou no programa falar o quê? Com aquele bigodão dele, mas talvez eu faça um programa para contar memórias. Que uma das coisas mais marcantes na minha vida sobre filiação, em ser filha da dona Edna Solange e Jorge Luiz Ferreira dos Santos, são as memórias que eles trouxeram. Priscila, eu queria só aproveitar. E, gente, vocês viram como que a Priscila, como filha, né, relatando, parece que ela vivenciou aquele momento do pai, como se veio como flash, né? Então, se você conseguiu entender nesse programa que a criação que a gente teve, ou seja, poxa, se colocar como filho e reviver essas memórias, pegando as boas e falando assim, poxa, será que essas boas, igual da Priscila, será que eu estou fazendo com o meu filho também? Será que ele está sentindo esse amor? Saiba que essas palavras que o pai dela fez para ela marcou a vida dela toda. E as palavras que você vai trazer para os seus filhos vai marcar a vida deles, sejam palavras boas ou ruins, né? Ter essa clareza, se você conseguiu ter essa consciência que precisa cada vez mais trazer isso para os seus filhos, poxa, eu acho que eu fiquei muito feliz de fazer parte aí desse momento tão especial com você aqui, Priscila, porque Bruno, obrigada. É profundo. Quem sabe um dia a gente vem aqui, né, só para falar do livro O Poder, sim, não é? Que é um leque muito grande, né? Sim, chama o André também, vai Bruno, ser uma grande honra. agora eu quero que você fale para quem está em casa sobre os seus projetos, o educaçãodefilhos.com, tudo que você está envolvido, tudo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Compartilha conosco. Bom, pessoal, eu tenho uma empresa de treinamento há 30 anos, né? Eu sou empresário há 30 anos, então trabalho com coach, com uma série de coisas de inteligência emocional. Mas, assim, há 5 anos, o que transformou realmente a minha vida foi sobre paternidade. E entender que as coisas estão interligadas, para mim, faz uma diferença muito grande. Eu tenho um chamado muito profundo nessa área de educação de filhos, de ajudar pais, mas não só aos pais ajudarem os filhos, mas principalmente dos pais se transformarem como pessoas para aí sim transformar os filhos. Então, eu criei um blog chamado educaçãodefilhos.com e lá vocês, ao acessarem educaçãodefilhos.com, vai ter lá um e-book gratuito com 27 dicas para que vocês possam inspirar os seus filhos. Dicas simples para você colocar em prática a partir de hoje. E também tem um desafio que eu tenho que é gratuito também. É o desafio Alcançando o Coração do Seu Filho. Eu não estou com data ainda, mas em breve eu vou lançar. Então, nessa página também tem lá uma página de cadastro, Alcançando o Coração do Seu Filho, que eu, em 4 aulas gratuitas, eu vou trazer muitas experiências, algumas do que eu falei agora, outras mais profundas. E para mim vai ser uma grande honra poder contribuir de alguma forma com esses tipos de materiais para vocês. Ai, Bruno. E meu Instagram, bruno.anert. Quem quiser me seguir lá, será uma grande honra. Bruno.anert. Esse T é mudo ou tem o E? T mudo. E depois do ponto é A-H-N-E-R-T. É um sobrenome alemão, né? Chique. Ai, que chique. Bruno.anert.
Instagram. Amém. No Instagram. Bruno, não dá vontade de acabar. Eu só vou acabar porque eu tenho que acabar. Bom. Eu não falo com você que passa rápido demais? Verdade. Eu Fico à disposição aí, amo falar quando sobre quiserem me esse chamar, assunto. será Olha, uma grande honra. Meu Deus, meu Deus. Olha, foi tão precioso. Tá vendo? Você me fez chorar. Não era para chorar. Acabei chorando. Meu papai. Porque é um tema realmente, eu acho, tão precioso. Você não pode deixar de difundir esse programa. Tá lindo, com uma temática linda. E mais uma vez eu quero falar com você. Você pode ser co-herdeiro de Cristo. Apenas aonde aí você está. Talvez você vive uma vida sequelada, cheia de cicatrizes, cheia de dor, mas a Widener vai cantar essa verdade daqui a pouco, dizendo que Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o curador, Ele é o libertador. Ela vai falar, ela vai trazer essas verdades sobre Jesus Cristo, que é o novo trabalho da Widener, e essa é uma verdade que você precisa entender. Eu não sei quais as feridas que você carrega, eu não sei quais são as cicatrizes que você traz, talvez nem são cicatrizes, são feridas ainda abertas. Eu não sei quais foram as sequelas da educação dos seus pais, mas eu quero te dizer que há cura em Cristo. Há cura em Deus para isso. Deus, Ele quer te curar dessa orfandade, dessa coisa que consome a sua vida. Muitas vezes você reage às situações e você nem sabe o porquê, porque você machuca tanto as pessoas. E muitas vezes a resposta pode estar na maneira como você foi criado, nessa criança que você carrega dentro de você, que precisa ser curada. E Deus tem cura, e Deus vai ministrar cura através de você. Há toda uma bênção disponível no céu a seu respeito, se você aceitar ser alcançado por Cristo. Ah, Priscila, eu não tive referência de pai. Deus pode ser sua referência. Deus é a referência de paternidade perfeita. E eu me coloco aqui na condição de muitos pais e oro ao Senhor para que Ele me capacite a ser uma mãe segundo o seu coração, e que Léo venha ser um pai segundo o coração de Deus para os nossos filhos. E peço perdão a Deus, peço perdão a Isabelle e a Benjamin por feridas que eu causei sem querer, mas que o Senhor possa trazer cura, e que eu, a partir de então, possa me deixar ser instrumento usado por Deus para ministrar cura aos meus filhos. Porque eu falo que um pai que ama os seus filhos, que ama o Senhor, muitas vezes a gente erra, não propositalmente. Ninguém machuca um filho querendo, muitas vezes é sem querer. Mas que Deus possa trazer cura para as nossas famílias, porque eu creio, Bruno, que o avivamento começa em casa. O avivamento começa nos nossos lares, amém? Eu acredito que a cura na sociedade está nas famílias. Quando as famílias forem curadas, a sociedade será curada. Quando a gente vê um bombardeio na família, na figura paterna, não preciso de pai, eu vou ser mãe sozinha, eu dou conta sozinha. Todo esse desmantelamento da família é que está trazendo sofrimento à sociedade, a degradação social, a perda de valores na sociedade. A grande nação de Israel começou com Abraão, né? Então era uma família que se tornou um projeto de Deus, né? E eu acho interessante, Priscila, só para também finalizar uma palavra final, quando eu comecei a trabalhar com pais e me tornar um pai melhor, eu comecei a entender que, poxa, era isso que Deus queria que meu pai fizesse comigo. Então, quanto mais você entende sobre se tornar uma mãe, um pai melhor, mais você vai entender como que é o amor de Deus como pai sobre a sua vida. Muitos processos de cura eu recebi se colocando como um pai melhor, e entendendo que, tá vendo, meu filho, é isso que eu queria que fizesse com você, mas você entendeu que é assim que eu quero com o meu filho. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de representar Deus para os nossos filhos. É isso aí, e é muita responsabilidade.
Quando Moisés não representou bem, ficou fora da terra prometida, né? Então, eu quero dizer que é uma grande responsabilidade em representar Deus Pai para os nossos filhos. E eu quero dizer que muitas vezes os nossos erros estão pautados numa natureza adâmica caída. Mas a cura e restauração no segundo Adão, aleluia, que é Cristo. Há toda restauração em Cristo. E eu ministro, levante a mão aí aonde você está. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, receba agora o presente, a salvação que há em Cristo Jesus. E receba agora a adoção na parte de Deus. E seja co-herdeiro com Cristo. É só você levantar a sua mão e falar: eu aceito Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu não quero dizer que as curas serão instantâneas, mas eu quero dizer que começa um caminho de restauração, de cura e de libertação. Amém. Na sua vida. Receba essa palavra. Antes da Widney louvar, Bruno, muito obrigada. Que o céu te recompense. Aleluia. Agradeço aí por me chamar aqui no programa e foi para mim uma grande honra, tá? Gratidão. Vai ser um prazer. Bruno, um abraço para sua esposa, para suas filhas, são 2 meninas? Andressa, Luísa e Maressa. 3 Beijo para todos vocês. Aleluia. Obrigada por liberar o papai para estar aqui conosco, mas a gente já está chegando em casa para dar um abraço em vocês. Obrigada à esposa por liberar o seu esposo para ser um canal de bênção para nós. Agora vamos para os alôs? Deixa eu abrir aqui, porque aí depois do alô nós vamos ver a nossa irmã Widney adorando ao Senhor. Aqui, achei. Olha quantos e-mails. Vamos estar lendo? O meu alô, será que Priscila vai se lembrar de mim? É claro que vou me lembrar e o alô vai especialmente para você. Antes de mais nada, eu quero mandar um alô para a minha aldeia do cacique Assurine Taiguara, no Xingu. Deus continue abençoando a vida de vocês, recebo todos os recados, feliz com a recuperação do missionário João Rosa. João Rosa, pode contar conosco, com as nossas orações, viu? Estamos aqui segurando as cordas na intercessão pela sua vida. O meu abraço para a comunidade de Nova Colina, lá no sertão da Bahia. Um abraço ao pastor Reinaldo, a sua esposa Osilene, missionária Alexandra Patrícia, seu esposo Alcenir, a Amanda. Que Deus continue fazendo proezas aí em toda essa comunidade. Um abraço também para Miranda Nunes, ela me escreve de São Paulo. Ela diz assim: paz missionária, parabéns pelos temas delicados que aborda no seu programa, com sutileza, trazendo à tona o que muitos preferem esconder para não ter que lidar. Um abraço da União Jovens Livres da Igreja Bola de Neve Church de São Paulo. Um abraço imenso a todos os irmãos da Igreja Bola de Neve Church de São Paulo, em especial a União de Jovens Livres. Deus abençoe vocês. Um abraço também para a missionária Shirley. Ela escreve de Cascavel, Paraná. Ela escreve assim: paz do Senhor, gostei muito do último programa, porque traz o problema que estou enfrentando em casa e na igreja com meu filho. Tem sido muito difícil, pois sou ativa na igreja e servir ao Senhor é a minha vida, mas sei que é questão de tempo para muita coisa mudar para a minha família e meu ministério, quando eu tiver que tratar deste assunto com o meu pastor. Parabéns à cantora Cláudia, ela é uma bênção. Irmãos, esses e-mails estão se referindo ao programa excluir ou ajudar. Esse foi o tema do programa, excluir ou ajudar. E nós tratamos de diversos comportamentos fora do padrão e como que a igreja e a liderança lida com isso. Foi um tema bem delicado, mas que precisa ser tratado. Excluir ou ajudar.
qual é a melhor decisão, qual a melhor saída. Mas eu quero dizer que há solução em Cristo e Deus está munindo a igreja de ferramentas. Quando o Bruno chega aqui e fala sobre terapia, sobre psicanálise, sobre recursos na internet, são ferramentas que Deus está dispondo para nos ajudar. Amém? Um abraço, missionária Shirley, obrigada por compartilhar conosco. A pessoa que mandou esse aqui, ele mandou de São Luís do Maranhão, ele não se identificou, só botou as iniciais do seu nome e disse assim: paz, pastora, como é difícil viver este conflito, principalmente quando é desde criança e crescer na casa de Deus. Amado, eu não sei qual é o seu conflito, mas provavelmente teria que fazer uma análise da sua infância. Amém? Eu não acredito que nascemos assim. Muitas coisas são impressas em nós por dores, por experiência, por ausência, por mal representação de Deus, por feridas. Provavelmente, a criança que há em você foi marcada de uma forma que não deveria. Um problema na formação desta criança, mas Jesus tem cura para essa criança que há dentro de você. Eu creio nisso. E ele bota assim: por um lado, algo clama dentro de mim e mostra que estou vivendo uma mentira. Por outro lado, amo estar nos átrios do Senhor e não me vejo em outro lugar. Ore por mim, me ajude. Eu vou estar orando por você. Olhe para cá. Todas as vezes que nós rejeitamos pecado, não quer dizer que estamos vivendo uma mentira. Apóstolo Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Nós carregamos aqui em nosso corpo essa natureza adâmica caída. Quando nós rejeitamos as nossas vontades pecaminosas, a vontade que é carnal, e é maligna, é diabólica, nós não estamos vivendo uma mentira, nós estamos vivendo apenas uma guerra constante entre carne e espírito, e o que vai sobreviver é aquilo que nós alimentarmos mais. Eu quero te dizer que Priscila é carne, e ela vai viver conflitos na carne. Mas isso não significa que eu estou vivendo uma mentira. Eu escolho me crucificar na cruz todos os dias. Como o apóstolo Paulo diz, já estou crucificado em Cristo. Mas sabe o que o diabo tenta te convencer? Que você está vivendo uma mentira. Não. Você só está escolhendo a cruz todos os dias. Mas isso, quando a gente aceita Jesus como Salvador, isso não significa que as vontades carnais vão desaparecer. Isso não significa que as nossas cicatrizes vão desaparecer. Não. Nós escolhemos Jesus todos os dias. Ei, não aceite essa mentira diabólica dizendo que você está vivendo uma mentira. Não. O que você está fazendo é rejeitar a carne todos os dias e escolher Jesus todos os dias. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: eu quero fazer o bem e não faço, e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Amém, amados? Então receba essa palavra. Você não está vivendo uma mentira, você só está em guerra, como eu estou, como Bruno está, como todos aqui estão, lutando todos os dias para estar na presença do Senhor. Amém? Bruno, ele fala de Chapecó. Paz, achei interessante esse tema, porque me identifiquei com o problema. Nasci e cresci na igreja e tenho pais pastores. Mas apesar de amá-los e também a minha igreja, eu me afastei e simulei que me desviei do Senhor para preservá-los. E a minha igreja hoje é virtual como essa que tenho acompanhado há meses. Fiz isso porque se um dia eu cair, não quero que essa vergonha venha prejudicar meus pais. Estou pronto até a desaparecer. Alguém como eu não tem na igreja quem procurar. Ao contrário, tem que esconder, porque se souberem, você está acabado. Um abraço, um jovem em conflito.
Esse recado mexeu muito comigo, muito mesmo. Todos esses e-mails mexeram muito comigo. De uma certa forma, eu me visto de um senso de responsabilidade sobre aquilo que nós tratamos aqui. Está vendo, Bruno, como alcança? Como trata pessoas. Isso é muito profundo. Eu quero te dizer uma coisa. Aleluia. O inimigo quer tentar te convencer que você não é digno do corpo de Cristo. O inimigo está tentando te convencer que ficar afastado da igreja é melhor do que trazer vergonha. Deixa eu te falar uma coisa. A graça é um favor imerecido. Nenhum de nós merecemos. Nenhum de nós merecemos. Eu quero te dizer que Deus, Ele não está atrás de crentes perfeitos. Ele está atrás de pessoas arrependidas. Um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. O que eu quero te dizer, volte para a igreja, não dê essa brecha de legalidade, esteja ligado ao corpo, sabe por quê? Não há vida fora do corpo. Se você estiver desligado dessa videira que é Cristo, como você será nutrido, como você será fortificado? Quando você pensa numa queda que ainda não aconteceu, é como se você estivesse estabelecendo para você sentença. Eu quero te dizer que o amor de Deus, ele cobre uma multidão de pecados. Eu quero dizer que o amor do Senhor, o perdão do Senhor está disponível a você. Não estou aqui para te dizer que a caminhada é fácil, que essa guerra entre carne e espírito é fácil, mas há um Espírito Santo, aleluia, que foi designado para a igreja do Senhor e Ele está aqui, Ele está aí onde você está. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta nessa caminhada. Em nome de Jesus, seja liberto de toda vergonha, seja liberto de toda condenação. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então volte para o aprisco, porque ovelha fora do aprisco é presa fácil para o inimigo. Amém? Jesus está voltando. Volte para a casa do Pai. Agora um alô para Lucimar Albuquerque, ela fala de Diadema, São Paulo. Eita, pastora, forte esse tema. É por isso que eu acompanho o programa. Tem assunto que nunca será abordado na igreja e não criarão mecanismos de ajuda. Os pais têm que se virar com o problema e até sair da igreja. Mande um abraço para a igreja viva de Diadema. Um abraço a todo o povo da igreja viva de Diadema, São Paulo. Lucimar, um abraço imenso. Agora um abraço também para Maria Conceição Raimundo. Ela fala de Maranguape, Ceará. Paz, pastora Priscila, é a Maria de Maranguape. Continuamos seguindo os programas e hoje peço um alô para a nossa igreja Assembleia de Deus Central, pastor Benedito Pereira. E não esquece da minha mãezinha, senão ela vai ficar muito brava comigo. Maria, você tem que me falar qual é o nome da sua mãe, que você nunca diz. A mãe da Maria Conceição Raimundo de Maranguape, Ceará. Um beijo preciosa, um cheiro, um abraço bem apertado. E Maria, eu quero outro alô, hein? Agora com o nome da sua mãe, tá bom? Deus continue abençoando vocês e um forte abraço a todos os membros da Assembleia de Deus Central do pastor Benedito Pereira. Um abraço também a Manuela Gomes, ela fala de São Gonçalo, Rio. Paz, tamo junto, pastora. Continuamos seguindo e compartilhando os programas. Bênção pura. Manda mais um alô para a Igreja Assembleia de Deus de São Gonçalo e Missão Norte, pois a família cresceu, graças a Deus. Aleluia! Eita glória! A igreja vai crescendo, vai com tudo, aleluia, tamo junto, Manuela, eita glória. Um abraço a todos os irmãos da Assembleia de Deus de São Gonçalo e Missão Norte, aleluia. Um abraço também para Roger Kraus, ele fala de Gramado, Rio Grande do Sul, terra boa, terra linda.
Paz, parabéns ao programa e ao convidado Dr. Marcos Souza, que falou sobre o assunto com propriedade. Meus parabéns também à cantora Cláudia, que canta muito. Eu acho que a igreja deve se preparar para enfrentar esse assunto, porque daqui para frente não adiantará mais esconder ou fugir dele. Meu pastor deixou o ministério porque seus 2 filhos, rapaz e moça, se assumiram. E ele é que entrou em conflito até com a sua fé. Roger, que tristeza em saber que o seu pastor deixou o ministério. Eu quero dizer, Roger, um abraço para você. Obrigada por sempre acompanhar os nossos programas. Gente, divulgue, compartilhe. Eu tenho a certeza absoluta que a TV IBMS se levantou com uma voz profética para a nossa nação. E nós vemos muitos líderes, amados, que enfrentam esses problemas, esses desafios, vamos dizer assim. E os pais carregam consigo uma culpa muito grande, uma condenação muito grande. Ei, escute, nós precisamos orar pelos nossos filhos, nós precisamos fazer o que o Bruno falou aqui. Entra lá no educaçãodefilhos.com, lê os e-books, faça os desafios, veja a dica. Claro que nós, como pais, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para não perdê-los, mas sempre há a escolha pessoal, a escolha individual. Ei, eu quero te dizer que Jesus ainda tem milagre para a nossa casa. Jesus ainda tem milagre para os nossos filhos. Então aumente o som aí e vamos cantar essa verdade sobre Jesus com a Widney. Aonde você está, aumenta o som. Deixa Deus falar com você. Eu creio que Jesus tem cura para a nossa casa e para as nossas famílias. Adore ao Senhor. Aleluia. Eu sei que não é fácil prosseguir. As lutas querem no caminho me parar. Mas olha só, há um Deus que nos dá força pra vencer, nos faz continuar. É só acreditar. Olha, como foi que aconteceu na vida daquela mulher? Havia se passado 12 anos e não desistiu. Ao tocar nas vestes do Senhor Jesus, curada logo foi. A tua fé te salvou. Eu não quero desistir, quero seguir e caminhar, mesmo que as lutas sejam grandes, o Senhor não vai falhar. Quero viver a cada dia milagres, promessas do Senhor. Ele é o único libertador, curador e salvador. Ele é Jesus. Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele é o teu Pai, Ele te ama.
milagres, promessas do Senhor. Ele é o único libertador, curador e salvador. Ele é Jesus. Ele é Aleluia. Jesus. Aleluia. Waidne, eu quero que você conta um pouquinho a história desse trabalho. Só para quem está em casa, eu já ouvi o testemunho, mas em rápidas palavras para as pessoas, porque eu falo que quando a gente consome um produto, esqueci até de falar, vou falar agora da Keila Costa. Coloca aí, pastor, hoje estou vestindo Keila Costa Story. Vocês já podem me ver, né? Sempre quando a gente consome um produto, a gente está consumindo história. A gente está consumindo propósito. Quando a gente ouve uma palavra ministrada, há uma história em quem ministra, né? E você aí agora na tela do seu computador está vendo aí uma forma de entrar em contato. Você pode seguir a Keila Costa nas redes sociais também. Ela entrega em todo o território nacional, a cada programa. A Keila é usada por Deus para ministrar sobre a minha vida e pode ministrar sobre a sua vida também. Você pode se vestir ungidamente mais bonita com a Keila Costa Story. Keila, muito obrigada. Ela entrega em todo o território nacional. Seja você também vestida neste propósito e fique mais ungidamente bonita com Keila Costa Story. Aleluia! E agora o seu propósito, Waidne. Como foi? Bom, para você que nos... Oi. Eu tenho 34 anos de idade, nasci no lar cristão, mas eu vou falar no meu momento de hoje e vou voltar só um pouquinho. Sou casada hoje, há 15 anos, com meu príncipe. Eles vão voltar aqui no mês de setembro, já vou dar um spoiler, para falar sobre empreendedorismo. Amém. Aleluia, você não pode perder. Amém. Com meu príncipe Ramon Cavalcante, no total, juntos, 20 anos. Começamos a namorar cedo. E hoje, desse fruto, desse relacionamento, desse amor, que Deus até hoje está conosco, nós temos um filho, o Mateus, e desde então vivendo as promessas do Senhor na minha vida e na vida da minha família. Mas eu quero voltar a quando eu tinha 5 anos de idade, eu perdi o meu pai, né? Meu pai tinha 33 anos e meu pai, ele foi cometido de um assalto e naquele momento ele reagiu e ele partiu. Mas eu me lembro como fosse hoje que aos 3 anos de idade, mesmo por ter nascido no lar cristão, aos 3 anos de idade, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Foi num culto muito especial. Mas ali naquele momento também, o Espírito Santo de Deus, ele veio à minha mente também que eu precisava aceitar Jesus como meu Pai. E aí, por ter aceitado a Jesus como meu Salvador e também como meu Pai, a minha vida, ela foi completamente transformada. E desde então eu tenho vivido as promessas do Senhor. E o porquê disso? Porque na minha vida eu passei e nós continuamos passando por muitos desafios. E um desses desafios foi no ano de 2015. Empreendedora, eu e a minha casa, e por escolhas, perdemos o nosso negócio, veio a falência. E nós já tínhamos vivido momentos difíceis, mas aquilo foi muito forte na nossa vida. Eu não sei você que está nos assistindo agora, vê se você me entenda. Você acordar de uma maneira, você dormir de uma maneira extraordinária, o sonho da sua vida, e você poder acordar sem nada, Priscila. Sem nada. E ali eu, não entendendo muito aquele processo, mas não reclamando, me permitindo e perguntando para Deus o que era aquilo tudo, por
Porém, foi muito diferente esse meu processo, porque eu percebi que não só fisicamente eu estava abalada, mas emocionalmente também. E aí foi quando eu percebi que pensamentos ruins, sentimentos começaram a invadir a minha mente e meu coração. E aí eu comecei a ter alguns pensamentos, graças a Deus, um esposo maravilhoso, mas enfim, e aquilo eu guardava para mim. Só que teve um dia, Priscila, e você que está nos assistindo, um pensamento muito ruim que eu tive, eu nunca contei isso. Posso? Pode, deve. Isso não me gera dor, mas é a primeira vez que eu conto isso. O meu pensamento foi de morte. Eu moro nesse apartamento, foi o único bem que Deus não permitiu que perdêssemos. Deus sabe de tudo, Ele é maravilhoso. E quando eu olhava pela varanda, vinha no meu pensamento o seguinte: será como que é pular dessa varanda, né? Como que é você lá embaixo? E aí, quando eu me deparei com esses pensamentos na hora, o Espírito Santo de Deus me tocou na hora, eu falei, opa, não, esse pensamento não vai fazer morada em minha mente, muito menos no meu coração. Aleluia. E aí eu fui diretamente para o meu secreto, Priscila, para o meu quarto, você que está nos ouvindo, para o meu secreto. Ali eu fechei a porta e ajoelhei. E eu não sabia o que era aquilo. E aí eu conversando com meu pai, por isso que foi muito importante, por isso que transformou a minha vida, ter aceitado Jesus como meu Salvador e como meu pai, ali com a intimidade com meu pai, eu disse a ele o seguinte: Priscila, eu não sei que pensamento é esse, Jesus, eu não sei. Eu comecei a clamar, eu não sei se é a tal da depressão que as pessoas dizem. Senhor, eu não sei, mas eu creio na cura. E Aleluia. Eu creio que o Senhor pode vir aqui. Eu não estou mandando no Senhor. Eu creio. É fé. Eu creio, Jesus, que o Senhor pode vir aqui no meu quarto e me curar. E Priscila, para a honra e glória do Senhor Aleluia. Jesus, a cura veio sobre a minha vida e ali eu levantei, o Espírito Santo de Deus me conduziu para a sala, eu sentei e comecei a orar e eu comecei a falar, a escrever, e aí foi o presente. Na minha dor, o Senhor me deu um dos meus maiores presentes, que Aleluia. foi essa canção, Ele é Jesus. Eu não quero desistir, quero seguir, caminhar, mesmo que as lutas sejam grandes, o Senhor não falha. Quero viver a cada dia, milagres, subicando, Aleluia. promessas do Glória. Senhor. Ele é o único, libertador, curador e salvador. Aleluia. Ele é Jesus. E nasceu essa canção. E para a glória do Senhor, depois deste momento, o Senhor restituiu toda a nossa vida financeira. E hoje eu entendo o porquê daquele processo. Porque Deus, Ele tinha coisas maiores a nos entregar. Então a gente Aleluia. precisava viver aquela trajetória. E eu sou grata a Deus pelas Aleluia. vitórias e também pelos desertos. Aleluia! Quer saber mais dessa história? Se liga aí em setembro. Aleluia. Foi só um spoiler. Você vai ver, além do nascer ministerial, de um chamado que Deus tinha com ela há muito tempo, que ela expressou aqui através da canção, você vai ver o que Deus tem feito na vida dela e do seu esposo como empresários. Cristão também pode empreender. Aleluia. Servos do Senhor também podem ser empresários. Aleluia. E o nome dele ser glorificado. Eu encerro aqui mais um programa Interação Gospel. Fecha os teus olhos aí onde você está. Nós vamos orar pela sua vida. Houve aqui várias formas de Deus falar e trabalhar. Aprendendo sobre a paternidade de Deus, a sermos pais melhores. E aprendendo aqui sobre a restauração na vida Wise. Ela chamou o Pai Celestial. E o Pai Celestial se fez presente com cura para a vida dela. Fecha os teus olhos onde você está. Eu vou estar orando pela sua vida.
Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer, meu Senhor, por mais um programa Interação Gospel, pela tua presença, por tudo que o Senhor tem feito através deste programa, pelas vidas que o Senhor tem alcançado. Senhor, eu creio que a TV IBMS, eu sempre digo isso aqui, tem sido uma voz profética nessa nação e até fora do Brasil. São vários e-mails e recados que recebemos de pessoas em diversos países que falam que de uma forma ou de outra foram tocadas por Ti. Senhor, este programa que fala sobre educação de filhos, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor quer nos ensinar a ser pais melhores. Eu sei que o Senhor quer trazer o seu padrão para nós. Esse padrão, Pai, que cura. Esse padrão que transforma. Esse padrão que converte o coração de pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pai, essa foi a profecia de Malaquias. Há 400 anos depois de silêncio profético, foi novamente, Pai, proferido e profetizado para João Batista, que ele iria, Pai, convertendo o coração de pais aos filhos. E eu sei, Pai, que essa mesma palavra profética que preparou o caminho para Jesus Cristo aqui na terra, Pai, é a mesma palavra profética que o Senhor arde em nossos corações, para realinhar as famílias, realinhar aos pais, para preparar a terra, Senhor, para o grande avivamento que virá e começará nas nossas casas, para que venha o Rei da Glória. Pai querido, Pai amado, eu creio nessa verdade, que lares sejam curados, que vidas sejam curadas, meu Senhor, que pais sejam sarados, que filhos também sejam sarados. Pai querido, que o teu nome seja levantado nas famílias. Pai, que o teu nome seja glorificado na paternidade de cada pai. Pai, aquele que nem conheceu o seu pai, que não teve referência paterna, que não teve educação, Senhor, que ele seja alcançado pela tua paternidade. Pai, que seja um programa de salvação, de cura, de redenção para muitas vidas e muitos relacionamentos. Eu abençoo essa pessoa, essa igreja, essa comunidade que está me assistindo, em nome de Jesus Cristo. Obrigada por assistir mais um programa Interação Gospel. Deus abençoe a sua vida. Aleluia!